Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta trazendo hoje o terceiro devocional da família, devocional que traz o tema principal, famílias firmes na palavra de Deus. Famílias firmes na palavra de Deus é o tema principal do devocional da família. Deixa eu te fazer logo uma pergunta para você, esposo que me assiste, seja pela primeira vez, seja você que já é parceiro do canal. Você tem fortalecido, firmado a tua família, a tua parentela, a tua casa na palavra de Deus? Todos nós somos sabedores que existem dois homens de uma parábola, um que fez uma casa na areia movediça, outro que fez a casa na rocha. A rocha é a pessoa bendita de Jesus, simboliza também a palavra de Deus. Todas as duas casas, tanto o que foi feito na areia movediça como o que foi feito na rocha, sofreram consequência. Tempestades, sopraram ventos, rios, porém aquela que estava feita na rocha, ela suportou todas as dificuldades. Você tem edificado a tua casa na rocha? Muito bem, o subtema de famílias firmes na palavra de Deus é: os maridos lideram em amor suas esposas. Este é o subtema. Mas eu quero fazer um pedido especial. Você que está me assistindo pela primeira vez, já perdeu 2 devocionais, porém, você pode conseguir assistir. É só fazer aí a tua inscrição, porque fazendo a tua inscrição você não vai perder mais nenhum devocional. Ative o sininho em todos, porque você vai receber aí a notificação no símbolo do YouTube. Depois de fazer a inscrição e ativar o sininho em todos, você precisa fazer duas coisas importantes, que é a curtida, deixar aí a tua curtida acompanhado do comentário. Tanto a curtida como o comentário, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai permanecer o meu vídeo mais tempo no canal. Também é muito importante que você compartilhe com outros casais. Muito bem, o versículo bíblico para hoje é em Éfeso, capítulo 5, verso 23. Acompanhe aí na Bíblia. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que o seu corpo, do qual ele é o Senhor. Muito bem, este versículo bíblico tem sido estopim para muitas divisões na maneira de pensar e na maneira de entender, e controvérsia no meio da igreja de Cristo, principalmente entre as mulheres e alguns servos de Deus. Muitos, por causa dessa orientação do apóstolo Paulo, rotulam-se de machista, se tornam machistas, ditadores que gritam com a esposa dentro do lar, e sobre este assunto nós estaremos comentando a partir de agora. Agora preste bem atenção que o autor coloca aqui. Infelizmente, muitas mulheres cristãs, se pudessem, tirariam esse texto da palavra de Deus por se sentirem inferiores, por se sentirem humilhadas por muitos homens, por muitos esposos que não têm o pleno conhecimento desse texto da palavra de Deus. Preste bem atenção que ele diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos que entender que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E um versículo da palavra de Deus diz assim: vós mulheres, submetei a vosso marido no Senhor. Preste bem atenção que neste versículo está dizendo: vós mulheres, submetei ao vosso marido no Senhor. A primeira submissão da mulher deve ser a Deus, porque eu entendo que quando a mulher se submete a Deus e ela verifica os princípios da palavra de Deus, ela vai colocar, vamos dizer, cumprir ou obedecer os princípios da palavra de Deus, que é a obediência a Deus, ela vai ser obediente a ti, porque a Bíblia requer que ela também se submeta a ti. Mas não é uma exigência do homem, não é porque o homem é um ditador, é porque o homem grita em cima dela, e sim, em primeiro lugar, porque ela se submete a
Deus, a Cristo. Por isso que aqui ele diz, infelizmente, muitas mulheres cristãs, se pudesse, arrancaria daí alguns versículos da palavra de Deus que fala da liderança do homem, que o homem é o cabeça da casa, justamente por mal interpretação dos próprios esposos, né? Na língua grega, o idioma usado por Deus para os autores escrever todo o Novo Testamento, a palavra cabeça denota autoridade e proteção. Autoridade e proteção. Ser uma autoridade não significa você ser um ditador dentro de casa. Não. Mas lembre-se que aqui no grego ele está falando de autoridade e ao mesmo tempo proteção. Por quê? Porque na Bíblia o homem, o esposo é comparado a Cristo. Cristo, Deus lhe fez o quê? Ele se sacrificou pela igreja, o esposo tem que se sacrificar pela esposa. Cristo foi o provedor da igreja, o homem, o esposo deve prover dentro de casa. Cristo é o protetor da igreja, o homem deve proteger a sua mulher. Cristo amou com amor sacrificial, da mesma forma o homem deve amar a sua esposa. E é muito importante isso. Não há, com certeza, em Paulo a ideia de controle, mas de autoridade e proteção, tal como Cristo tem essas primazias sobre a sua esposa, a sua igreja. Então é muito interessante que nós, como servo de Deus e esposo, venhamos entender isso, porque muitas mulheres têm se sentido humilhadas, têm se sentido muitas das vezes uma escrava dentro de casa, porque o esposo impõe, porque ele pega esse texto da palavra de Deus, eu sou o cabeça, tu tem que andar dessa forma, é assim, se não for assim. Enfim, ele diz N coisas que não estão dentro da palavra de Deus, apenas por mal interpretação do texto da palavra do Senhor. Esses homens, às vezes esposos, humilham as suas esposas de uma forma que Paulo e Cristo jamais quis que o homem viesse humilhar. Lembramos que em Gálatas diz que em Cristo Jesus não há escravo, não há esposo, não há esposa, não há homem, não há mulher. Nós temos que entender que todos nós, na presença de Deus, somos filhos de Deus, e o que Deus quer para o relacionamento conjugal é que haja harmonia do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. E isso é muito importante. Entretanto, no casamento, marido e esposo formam uma unidade e cada um tem o seu papel. Cada um dentro do casamento tem o seu papel. O homem é o cabeça da família, da esposa. Mas a esposa, ela é auxiliadora, ajudadora, como escrito está em Gênesis. O homem precisa compreender que a mulher tem o seu papel fundamental na família. Na verdade, dentro do contexto da família, existem dois esteios, como dizia o meu pai, vamos dizer aí, duas colunas importantes, que é o esposo e a esposa. E essas colunas, elas sustentam o casamento, sustentam a família. A responsabilidade do esposo de ser líder, a responsabilidade da esposa dentro de casa de ser auxiliadora. Mas a palavra auxiliadora não quer dizer que ela deve ser humilhada, ela deve ser tua escrava. Ao contrário, ela está ali para te ajudar, para auxiliar, tanto na construção da família, como na construção da vida espiritual. Agora, na aplicação, em toda e qualquer instituição deve haver um líder. Nenhuma instituição vai subsistir sem um líder. Nós temos um líder. Nós temos um líder. O líder da igreja é o próprio Cristo. É bem verdade que em cada igreja tem o seu pastor. Eu sou pastor de igreja, estou pastoreando, mas nenhuma instituição conseguirá subsistir se não houver um líder. Se todo mundo mandar, se todo mundo disser uma coisa, se todo mundo se reunir e disser faz isso, faz aquilo, se não tiver um líder, não vai parar no lugar nenhum. Então o autor aqui coloca com muita ênfase, ele diz um líder do tipo de Cristo, não é
desposta, um tirano, um ditador a quem todos obedecem cegamente. Então ele está falando aqui que o líder, ele deve ter a mesma tipologia de Cristo Jesus. Amoroso, tolerante, paciente, misericordioso, assim como ele é conosco, perdoador. Muitas das vezes tem um homem que a esposa faz alguma coisa errada, ele não consegue perdoar a esposa, porque fez algo que ele não gostou, passa até vezes a noite zangado com ela. Será se realmente nós temos tomado, incorporado, personificado a figura de Cristo na nossa vida, para nós termos aí a figura de Cristo como cabeça, verdadeiramente? Porque tem muito esposo que ainda não tomou, não está personificado o caráter de Cristo na vida dele, para ele exercer aí como esposo e como líder e como cabeça da família. O papel do marido como líder não exclui de forma alguma a abertura para o diálogo com a sua esposa, a ponderação e até mesmo a submissão. Preste bem atenção, o teu papel de líder na casa, o teu papel, homem de Deus, de cabeça, não significa que tu não deve ouvir a tua esposa. Por exemplo, quando nasceu Isaac, nós observamos na palavra de Deus em Gênesis, também estava ali Ismael, de vez em quando, estava ali querendo tirar briga ali com Isaac. E o que foi que Sara disse para Abraão? Disse: olha, lança essa escrava fora, porque ela não herdará com o meu filho Isaac. Foi triste para Abraão, foi. Mas Deus disse: olha, ouve a tua esposa. Então, Sara deu uma opinião para Abraão e Abraão prontamente ouviu. Tem esposo que não ouve a esposa e às vezes erra na jornada ministerial, erra na jornada espiritual, porque muitas das vezes a esposa dá um conselho bom, mas porque ele é o cabeça, ele é o líder, ele não ouve o conselho da esposa. Então aqui ele coloca algo muito interessante: o papel do marido como líder não exclui de forma alguma a abertura para a comunicação, para o diálogo, para o conversar dentro de casa, principalmente com a esposa, pelos seus projetos, seus sonhos, seus desejos. Você tem colocado os seus projetos, tem conversado com a tua esposa, ou tu faz o que quer, não conversa com ela, tu compra a geladeira ou a cama sem pedir opinião para ela. Tu é esse tipo de líder, né? Diálogo com sua esposa, a ponderação e até mesmo a submissão. Tem hora que tu pode... Tu já se submeteu a tua esposa em alguma situação? Isso é interessante, né? Vamos lá. A liderança do marido no seu casamento nunca é demais lembrado de tese de Paulo. Deve estar fundamentado no amor. Mas que o amor é esse? A liderança do marido deve ter como pano de fundo um amor sacrificial, como Cristo se sacrificou pela igreja. Jamais um amor egoísta. Deve ser um amor purificador, oposto ao pecaminoso que debilita a moral e a mácula do leito conjugal, como está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 4. Bendito seja, abençoado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula, sem o adultério, porque Deus julgará aquele que assim proceder. Então é abençoado o leito por Deus quando o ato sexual é feito dentro do casamento entre o homem e a mulher. Só para finalizar, que já está comprido demais, deve ser um amor prestativo. Você tem sido prestativo para com a tua esposa, que sempre está atenta ao melhor para a esposa. Deve ser um amor duradouro que resiste às enfermidades, às crises, aos dias difíceis. Como tem sido o teu amor para com a tua esposa, homem de Deus? É um amor prestativo? É um amor que usa de paciência, como está escrito na primeira carta de Paulo, capítulo 13, que fala do amor? Que adianta falar a língua dos anjos e não tiver amor? Isso se aplica também
ao ato conjugal, que adianta tu ser um grande pregador da palavra de Deus, mas não ama a tua esposa. Próprio João, que é o apóstolo do amor, ele diz: filhinho, não amei somente de palavra, mas amei de obra e ações. Você tem demonstrado o teu amor para com a tua esposa, sendo carinhoso com ela, paciente, parceiro, companheiro, misericordioso, tolerante, muitas das vezes quando ela erra? Pense nisso. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.